Glória a Deus. Apocalipse 19, versículo 7 diz assim a palavra do Senhor: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou falar nessa noite sobre esse encontro da noiva com o noivo, porque há uma infeliz decadência nas ministrações, nas pregações, há muito tempo. Eu sou um pregador das antigas, o famoso pregador raiz, e a minha mensagem não muda. A minha mensagem sempre foi essa: a volta de Jesus, o sangue derramado, a ressurreição dos mortos. É a mensagem bíblica, simples, mas eficaz. E nessa noite eu quero chamar a atenção de vocês por um motivo que muitos já não têm mais essa esperança. O texto começa dizendo: regozijemos, ou seja, fique feliz, se alegre e demos glórias a Deus, porque vindas são as bodas do Cordeiro. O que significa isso? Casamento. Bodas, vocês sabem, casamento. Bodas de prata, bodas de ouro, bodas é casamento. E quando eu falo de bodas do Cordeiro, eu tenho aqui inserido um contexto profundo, teológico, escatológico, e que é de profunda importância para a igreja. Como eu estava dizendo, há uma decadência nos púlpitos que não falam mais da vinda de Jesus. E quando eu falo da vinda de Jesus, eu tenho sempre uma pergunta, e a pergunta é: alguém aqui ainda aguarda a vinda de Jesus Cristo? Aleluia. Alguém aqui está aguardando? Eu não chamava a sua mãe, só quem está aguardando a vinda de Jesus. Maravilha. Essa vinda gloriosa vai acontecer. Muito embora no meio da igreja, nos anos que vão se passando, uns 10, 15, 20 anos, tem se mudado muito a mensagem e não se fala mais dessa temática. A temática ultimamente tem sido muito voltada para o dinheiro, prosperidade, riqueza, sucesso. Isso é importante, isso é bom. Não há pecado algum em ser próspero, ter dinheiro, ter um carro bom. Nada disso é pecado. O problema é que muitas vezes estão distorcendo a ministração e a palavra, e estão pregando uma coisa que não é o objetivo, é consequência de bênçãos, mas não é o objetivo. Há muitas ministrações que acontecem apenas de autoajuda, enquanto nós temos que ter a ministração de ajuda do alto, que é diferente. Há muitas ministrações em muitos lugares que a pregação não fala mais do pecado, não fala mais do inferno, não fala muito menos da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em muitos lugares, eu vou frisar aqui mais uma vez, a pregação é tão somente de um Jesus que é gerente de banco, de um Jesus que é resolvedor de casamentos, de um Jesus que está só para esta necessidade, físicas, financeiras e assim por diante. Mas eu prego um Jesus que morreu na cruz e ressuscitou. Morreu para salvar o pecador, morreu para lavar a nossa iniquidade e ressuscitou para a nossa justificação. A palavra nos diz no livro de Romanos 4, versículo 25, que Ele se entregou por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então Ele perdoa e Ele justifica. Quando Ele morre, Ele perdoa. Quando Ele ressuscita, Ele justifica. Ou seja, nós somos perdoados e justificados diante do trono de Deus. Portanto, podemos chegar com ousadia diante do trono da glória, do trono da graça, porque nós somos perdoados e somos justificados. Ninguém pode apontar o dedo na sua cara, nem na minha cara, dizer alguma coisa, porque Ele já perdoou. Há poder no sangue de Jesus para perdoar, há poder no sangue de Jesus para resgatar e para limpar o mais terrível pecador. E esse texto, ele tem no seu contexto. Eu quero agora ler do versículo 1 em diante de Apocalipse mesmo. Eu quero que você me acompanhe para você ter um entendimento do contexto, porque o contexto, ele é rei do texto. Muitas pessoas erram porque não citam, não entendem e não traz a compreensão do contexto. Texto sem contexto pode se tornar pretexto para engano, heresia e mentiras. Há coisas que são erros e outras que são heresias. Nem todo erro é uma heresia, mas toda heresia é um erro de fato. Então, para que não haja engano, eu sempre digo que quem ensina, quem fala, quem instrui o que não sabe, multiplica ignorância. Estão entendendo? Quem ensina o que não sabe, multiplica ignorância. Por exemplo,
Eu venho aqui lá de Cachoeira Paulista pregar o Evangelho. Aí eu ensino algo que eu não entendo, eu não sei, está desconexo, não é aquilo que a palavra diz. A irmã pega e passa para mais um, vai multiplicando. A irmã, ou o pastor veio lá de Cachoeira Paulista, você nem leu a palavra, nem meditou, nem pesquisou depois, como fizeram os bereanos, e começa a multiplicar o engano. Olha, foi assim que ele falou, mas é isso que a Bíblia diz. E eu costumo dizer também que Deus não tem compromisso com aquilo que eu digo que Ele disse. Deus tem compromisso com aquilo que de fato Ele disse. Entenderam a diferença? O que eu digo que Ele disse é uma coisa, agora o que a palavra diz pode ser outra. E é por isso que eu digo que o contexto é rei do texto. Agora vem comigo para o versículo 1. E depois destas coisas, para um pouquinho aí. Toda vez que tem essa palavra e, é um conectivo com alguma coisa. E, vírgula. Parou. Chamou atenção aqui. Deus vai levantar de uma igreja pequena, porque eu aprendi também uma coisa interessante, que não existe igreja pequena, existe igreja em crescimento. Guarda isso. Vocês estão entendendo? Uma igreja pequena, vim lá de longe pregar em igreja pequena, vim pregar para uma igreja em crescimento. Entenda isso. E quanto mais da palavra ter, mais ela vai crescer. Quem está me entendendo? Dá um glória a Deus. E depois dessas coisas, que coisas? Eu tenho que perguntar para o texto. E depois do quê? Porque se você voltar 2 capítulos, 17 e 18, você vai chegar na questão da queda da Babilônia. Você vai chegar na questão de um momento onde há uma vitória plena e gloriosa contra a prostituta, a meretriz. E quem é a prostituta, a meretriz? É o sistema corrupto, o sistema enganoso, o sistema pecaminoso, que com perversidade vem assolando e destruindo. E eu disse porque agora há pouco a igreja vem perdendo nos púlpitos as ministrações, porque o sistema vai tomando e aquilo que é certo não está muito bom. Então vamos fazer aquilo que dá certo, porque aquilo que dá certo parece que é melhor do que aquilo que é certo. Aí começa a inventar moda, aí tira o púlpito, coloca um tambor, pinta a igreja de preto, faz um auê, faz uma bagunça, faz um fuá, como fala na minha terra. Mas a palavra de Deus é a mesma, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não tem que mudar nada, tem que voltar para a palavra, tem que voltar para a Escritura. E o texto está dizendo que o sistema do inimigo está se levantando, ou se levantou no texto sagrado. Então depois destas coisas, que coisas? Há uma vitória aqui da parte do Cordeiro. Por que o texto que eu li inicialmente, versículo 7, diz: regozijemo-nos e alegremo-nos, porque já são vindas as bodas do Cordeiro. Porque há uma tristeza, há um pesar, há uma luta muito grande no meio da igreja, enquanto a igreja vai lutando, pregando, anunciando, investindo em missões, e você vê uma igreja paralela, você vê uma igreja mundana, você vê uma igreja mistificada, você vê uma igreja tomada de assalto por tantas e tantas coisas, distante da cruz de Cristo. Paulo já ensinava dizendo: esses aí são inimigos da cruz de Cristo. Se você não ouve a mensagem da cruz, ali onde você está, onde você congrega, a situação está ruim. Se você nunca, vez por outra, ouve a palavra da cruz, alguma coisa não vai bem, porque o centro do Evangelho é Cristo, e Cristo este crucificado. Eu não vou pregar no outro Jesus, não vou me regozijar em outro Jesus, a não ser este Cristo crucificado, porque nós queremos unção, virtude, poder e autoridade, mas não tem virtude, poder e autoridade se não tratar com o sangue, porque o sangue é que limpa, purifica e redime e resgata. Quando o sangue limpa, redime e resgata, aí sim eu estou em Cristo, e eu estando em Cristo, eu sou nova criatura, mas tem que passar pela cruz. Quer ser bom pregador? Passe pela cruz. Quer ter um ministério forte? Passe pela cruz, para você regozijar nesse texto. A verdade é, tem que passar pela cruz. Versículo 1. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos
E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. O texto, ele tem 3 palavras aqui, que chamam a atenção. Tem a palavra vingança, tem a palavra alegria, tem a palavra adoração. Se você pega o versículo 2, tem vingança. Vem comigo, verso 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, porque julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dos seus servos, e da mão dela vingou o sangue dos seus servos. O texto começa dizendo que vai ter vingança, que o sistema, porque o inimigo, Satanás, ele tem os seus aliados. Quando você lê o capítulo 13 de Apocalipse, você vê o dragão, a antiga serpente, o diabo, o enganador, preparando suas artimanhas. Entre elas, evidentemente, tem o anticristo, a besta, citado no capítulo 13 como a besta de Apocalipse, numa linguagem figurada, falando uma besta com 7 chifres, com isso, com aquilo, 7 cabeças, não sei o que, mas isso é linguagem de figura. E nesse texto, nesse contexto, o anticristo aqui é o anticristo escatológico, porque há também o anticristo protótipo, que é aquele que vem antes, ou seja, nós temos Tito Vespasiano, nós temos Antíoco Epifânio, pessoas que na antiguidade foram contra o povo de Deus, fizeram coisas terríveis, tremendas, apontando para onde viria. E este que virá, que é o anticristo escatológico, é apontado como a besta do capítulo 13. Mas também diz o texto que uma outra besta se levanta. E esta outra besta que se levanta faz com que as multidões adorem a primeira besta. E as pessoas regozijam com a primeira besta, dizendo assim, quem vai poder combater contra ela? Quem vai poder parar diante da besta? E essa besta vai perseguir a igreja, olha para cá. Vai perseguir os crentes, vai ser uma perseguição terrível e ferrenha. E ela vai usar de toda a artimanha. Tem o falso profeta, que vai ser um sistema corrompido, mais voltado para o lado religioso. Tanto que há lugares que você chega, você olha, você não sabe se é um templo de adoração ao Senhor, ou se é uma casa de outras religiões qualquer, que eu não posso citar, porque vai dar processo. Você chega, meu Deus, o que é isso? Aqui é um lugar de adoração, ou aqui é um hospício? Porque tem lugar que você olha, você não sabe se é igreja ou se é um hospício. E depois as pessoas vão zombar do Evangelho, vão zombar de Cristo, vão zombar da palavra, por causa de gente despreparada, sem ensinamento, por 2 razões. Primeira, porque não tem quem ensine. Segunda, às vezes tem, mas não querem aprender. Meu Deus, é forte, hein? Está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está gostando, fala, manda mais. Manda mais. Manda mais. De maneira que, com o inimigo, o dragão, ele levanta com poder e com autoridade a besta. E tem outra besta que vai fazer com que as pessoas adorem a besta, celebrem, regozijem, e haverá perseguição. Então é Satanás e os seus agentes, a besta, o falso profeta e o sistema babilônico. No texto é o sistema corrompido, que vai perseguir, que vai assolar, que vai matar. Eu não vim dar uma aula de teologia e escatologia aqui, mas é claro que eu preciso citar algumas coisas. Preciso que você entenda o que eu estou dizendo. Porque eu estou convicto que quem vai fazer todos entenderem é o Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui para abrir a mente e o coração e fazer entender. Talvez você fale, meu Deus, que mensagem diferente, que pregação, eu esperava outra coisa, fogo, fogo, fogo. Todo mundo quer fogo, mas se não tiver sangue, não tem fogo. Todo mundo quer unção, autoridade, mas se não tiver sangue, não tem. Já falei aqui, e repito. Então, quando eu olho para essa passagem, o inimigo tem os seus agentes que vai perseguir a igreja. E existem algumas linhas de interpretação que dizem que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, outras no meio da grande tribulação e outras depois da grande tribulação. E qual delas está certa? Claro que só uma está certa.
Não existe duas verdades sobre um assunto bíblico. Não existe duas verdades sobre a mesma coisa. Um está errado, o outro está certo. Agora, com relação à vinda de Jesus, quando vai ser? Claro que eu tenho a minha linha de interpretação evidente, mas qual é? Não importa para esse momento. Importa que você e eu estejamos preparados, porque Jesus voltará. E eu tenho o costume de dizer que Ele não está voltando, porque voltando vai ser daqui a pouco, que eu vou voltar para minha casa. Estou voltando, estou passando em Caçapava, estou passando em Pina, estou passando até chegar em Cachoeira, estou voltando devagarzinho. Mas Jesus não vai fazer isso, Ele voltará gloriosamente, soberanamente, inescapavelmente. Eu creio e vou pregar até o último dia da minha vida que Jesus voltará. Quiçá eu veja Ele vindo ainda, não sei, mas se eu não vir, ainda que Ele me leve, eu sei que quando Ele voltar, os mortos vão ressuscitar, e vou falar daqui a pouquinho. Agora escute, o texto está dizendo de vingança, porque é um sistema que luta contra a igreja. Ou você pensa que você passa tribulação e luta porque você é bonito, cheiroso, rico? Não, é porque você pode dizer até isso, mas porque você é a igreja, e a luta do inimigo é contra a igreja, a perseguição é contra a igreja. Apocalipse 13 deixa bem claro em outras passagens, a perseguição é contra a igreja de Cristo. Por isso o texto diz: regozijem e alegrem-se, porque chegou as bodas do Cordeiro e a noiva está preparada. Preste atenção. Por que tanta perseguição e tanta luta? O tempo está acabando. Está findando o tempo. Não temos mais tanto tempo assim como as pessoas pensam. Eu costumo dizer, nós temos pouco tempo. Então, nesse pouco tempo, pare de preocupar com coisinhas pequenas. Pare de preocupar, pare de ficar fofocando, enchendo a paciência do pastor, da irmã, do irmão, e vai fazer a obra do Senhor, vai pregar, vai orar, vai evangelizar, vai estudar a palavra, vai se ocupar de alguma coisa que seja benéfica para o reino, porque nós temos pouco tempo. Tem gente que está na igreja, mas só no tempo, mas não entrou, não está inserido ainda, mas Deus me trouxe lá daquela cidade para dizer: é tempo de entrar na obra do Senhor de verdade, de fato, de corpo, alma e espírito, porque o tempo é pouco, falta pouco tempo. Quem me entende, dá um glória aí. E aí então, há uma grande perseguição. E no capítulo 18, vira comigo uma página aí, no capítulo de número 18, perdão, 17, capítulo 17, versículo 14. Depois você lê em casa, porque eu não vou ter tempo de ler todos os textos. Olha comigo, capítulo 17, versículo 14. Quem estes? Volte um pouquinho, você vai ver que é a besta, que é o sistema, que são reis, que são coisas que o inimigo levanta. Verso 14: estes combaterão contra o Cordeiro. Pare por aí, daqui a pouco eu volto. E esses combaterão contra o Cordeiro. Vem comigo agora para o capítulo 19, versículo número 3. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Fumaça de quem? Da cidade impiedosa. Que cidade é esta? Babilônia. Mas qual Babilônia? Lá no Iraque? Não, querido, é o sistema corrupto. Deus vai fulminar com o mal, Deus vai acabar com tudo isso. Por isso o versículo diz: as bodas do Cordeiro. Regozijemos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Olha para cá. O verbo está aqui no vir. Vinda são as bodas do Cordeiro. Chegaram. A visão que o texto foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, através de João, na ilha de Patmos, que Deus deu esse ensinamento, deu esse entendimento, deu essa revelação. Apocalipse quer dizer revelação. E quando ele diz assim: se alegrem, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Imagina aqui, olha para cá. João, já com 90 e tantos anos, bem idoso, bem cansado, debilitado. Diz a história, eu não posso afirmar porque não é bíblico, que ele foi lançado num tanque de azeite e não morreu. Não posso afirmar isso. O que eu sei que o texto diz, que por causa da pregação do Evangelho, por causa da obra de Deus, ele foi para a ilha de Patmos, que era uma ilha, uma cidade, uma ilha que era um presídio. Ali tinha muita coisa, tinha muito movimento, era uma comunidade de cárcere que Roma tinha, para os piores. E João foi para a ilha chamada Patmos. E num dia de domingo, vários domingos passaram, e num dia de domingo,
mais ou menos 60 anos depois que Cristo morreu e ressuscitou. Depois ele viu tudo aquilo. Ele pastoreou, ele adorou, ele serviu, ele instruiu. E a perseguição foi tão terrível, por causa do Império de Roma, ele foi lançado na ilha. E num dia de domingo, ele recebeu essa revelação gloriosa de Jesus. Mas a revelação que o Senhor deu a ele passava por várias situações. E uma delas não foi ocultado que haveria perseguição. Não foi ocultado que haveria grande dificuldade. Não foi ocultado que haveria grande assolação. Mas o versículo que eu iniciei diz: alegre-se, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Toda vez que eu leio esse versículo, eu me recordo de Mateus 25. Eu tenho um esboço aqui, irmão, nem abri meu esboço. Preparei um esboço bonitinho, marquei, assinei. Não vou nem abrir ele. Vai do jeito que Deus está me dando aqui, que está aí. Glória a Deus, aleluia. Uma vez eu pregar, esse menino foi comigo, ele era muito pequenininho, vai se lembrar. Em 2000, o meu caçula tinha acabado de nascer, tinha dias. Em 2000 você tinha quantos anos? 6 anos? Com 6 anos, eu fui pregar no congresso e eu tinha um esboço, estava pregando sobre Senaqueribe. Mas antes do esboço, fui falando de aquilo, aquele fogo, aquela glória, aquele negócio todo. Aí eu fui para o esboço, aí lascou tudo, aí miou. Vai no que o Espírito está dando que dá certo. Você que é pregador, vai no que o Espírito está dando que dá certo. Eu tenho esboço, eu faço esboço, eu me preparo, mas deixa o Espírito guiar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Me lembrei de Mateus 25, versículo 1. A parábola das 10 virgens, cujo qual diz o texto que 5 delas eram loucas e 5 prudentes. E a palavra conta que todas elas tinham tochas, lâmpadas, lamparinas, e estavam ali por uma razão, por causa de uma festa de casamento. E de repente a palavra diz que elas todas adormeceram. E quando foi chegando meia-noite, ouviu-se uma voz, um grito: eis o noivo. Algumas versões, eis o esposo. E todos se levantaram rapidamente, pegando, se arrumando, se aprontando, porque elas não eram as esposas. Elas não eram virgens para o noivo, óbvio que não. Elas eram damas de companhia. Elas eram como fossem madrinhas da noiva. E elas iam acompanhar a noiva até o noivo. Era essa a função das virgens. Com as suas lamparinas, com as suas tochas, elas iam iluminando o caminho para encontrar elas com o noivo, ou a noiva com o noivo. Então elas iam festejando, alegrando, adorando, e com as lâmpadas acesas, preparando o caminho para a chegada do noivo. Mas o texto diz que elas demorou o noivo. E às vezes parece que está demorando, né? Nós estamos em 2026 e ele não veio ainda. Há quantos anos, Abner, você me via pregando a volta de Jesus? E ele não veio ainda. E eu continuo pregando com a mesma empolgação, porque eu acredito em tudo que a palavra diz. A palavra disse que ele viria e ele veio. A palavra disse que ele ia morrer e ressuscitar, e morreu e ressuscitou. A palavra diz que ele vai voltar, e eu creio que ele vai voltar. Aleluia, Jesus voltará e a igreja vai ser arrebatada. Bendito seja o nome daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha para o teu vizinho e diga: alegra o teu coração, Jesus voltará. Jesus voltará, aleluia. Oh, glória a Deus. Então as virgens ouvem a voz, aí vem o noivo, e elas vão se levantando, se arrumando, se preparando, as lamparinas ali e tal, e 5 delas não tinha mais azeite. 5 delas não tinha como, porque elas não tinham preparo, não tinham preparado, não tinham reservas, e elas pedem para as outras 5: dê-nos do seu azeite, para que nós possamos também iluminar o caminho. Negativo, vai faltar para nós e para vocês, então vocês vão e comprem. E elas foram comprar, sim ou não? Sim. Foram. E quando elas vão comprar, diz a palavra que chegou o noivo, e eles entraram na festa, e a porta se fechou. Presta bem atenção: enquanto a porta está aberta, há tempo. Enquanto a porta está aberta, tem esperança. Mas quando a porta fechar, não adianta gritar, pular, sapatear. Enquanto a porta está aberta, aproveita. Jesus disse em João 10, verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Mas um dia vai fechar, e quando a porta fechar, ai daqueles que ficarem, ai daqueles que não entrarem, ai daqueles que não estiverem preparados. E diz o texto que então bateram, abre-nos, e não se abriu. Mas o detalhe é, elas foram comprar. Qual é o detalhe aqui? Elas tinham recursos. Por que não compraram antes? Porque eram insensatas, porque eram loucas. O que eu aprendo aqui?
Eu aprendo que você tem tempo de buscar, então busca. Você tem tempo de buscar, então busca. Você tem tempo de encher a vasilha de azeite. Azeite é tipologia do Espírito Santo. Não, larga um pouquinho o Facebook, larga um pouquinho o TikTok, larga um pouquinho essa coisa e vai buscar a palavra. Vai orar, levante mais cedo, deite mais tarde, mas busque a face de Deus, porque quando a perseguição se levantar, e vai se levantar, quem não estiver preparado, quem não estiver preparado, quem não estiver preparado, é noite de preparação. Breve Jesus voltará, já a trombeta vai soar, o céu vai se romper e ele virá em glória, poder e majestade. Glória a Deus, é Jesus, glória a Deus. Alegre-se, porque já são vindas as bodas do Cordeiro. Diz o texto sagrado que as loucas não puderam entrar, elas dormiram, adormeceram. E no meio da igreja, pastor Jorge, há muitos que estão dormindo, no meio dos obreiros, no meio das irmãs, da liderança, gente dormindo. Só está a carcaça ali, mas só está a carcaça, a alma não está ligada, o espírito não está ali. Não estão buscando, não estão adorando. E quando ele vier, vai achar fé na terra, diz o texto. Quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Aleluia, Jesus. O texto nos diz que ele virá, e quando ele virá, Mateus 24, 44 diz, ele virá a hora que ninguém, vocês não pensam. Quando ele virá, Mateus 24, versículo 50, ele virá no momento em que vocês não estão ali esperando. Peraí, a igreja não tem que estar esperando? Pois é, deveria estar esperando, mas nem todos estão esperando. Quem hoje pensou na vida de Jesus aqui? Não precisa responder. Quem hoje realmente de verdade levantou pensando, pode ser hoje o dia da vida de Jesus, pode ser essa semana. É claro que as demais linhas interpretativas, eu falei, uns pensam que vai vir no meio, depois esteja preparado. Glória a Deus. E se ele voltar depois da grande tribulação? Mas eu ouvi tanto tempo. Mateus 24, versículo 31. Depois da aflição daqueles dias. Opa, e aí? Vou deixar para você pensar. 1 Tessalonicenses. Eu disse para vocês que eu não vou ler meu esboço. O que Deus está me dando, eu vou falando aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Diz assim: porque o mesmo Jesus descerá do céu. Apocalipse 1, verso 13. Esse mesmo, 11 ou 13, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, disse os anjos para os apóstolos, esse mesmo Jesus, varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar, do mesmo jeito. E uma nuvem o ocultou. Presta bem atenção no detalhe. Uma nuvem o ocultou. Há alguns anos eu fui pregar em Rondônia, eu e minha esposa, e no avião, a gente olhava aquelas nuvens, voando acima das nuvens, e nós ficamos, e ela começou a dizer, olha só que lindo, quando Cristo voltar nas nuvens, que coisa tremenda, e começamos a falar sobre a vida de Jesus. É claro, evidente que nós gostamos de um dia de céu aberto, aquele sol, aquele céu azul, chamado de céu de brigadeiro, aquele dia gostoso, ensolarado, para ir passear, para ir na praia, para ir na piscina, para ir na casa da sogra, eita glória, né? Pois bem, mas nós queremos ver um dia com a nuvem, nós queremos ver um dia de nuvem. Esse mesmo Jesus que foi ocultado pela nuvem, diz o texto em 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Três coisas vão acontecer: alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. A trombeta vai soar e ele voltará, o céu vai se rasgar, ele virá em glória, poder e majestade, ele virá na sua glória e nos seus santos anjos e vai assentar no trono da sua glória. Ele voltará em glória, poder e majestade, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Eita, entendeu isso? Se você entendeu, você vai na glória. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo, minha tia morreu, meu pai morreu, meu avô morreu, sei lá quem morreu, o parente morreu, o filho morreu, em Cristo Jesus. Quando Jesus vier, ele vai ser ressuscitado, ele vai sair da sepultura, você vai encontrar seu pai crente, a sua mãe crente, o seu filho crente, aqueles que partiram, você vai vê-lo, porque
porque Jesus não é mentiroso. Ele voltará em glória, poder e majestade, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Vai haver um alarido, vai haver a festa, um grito. Eu não sei qual é o grito, talvez seja eis o noivo. Eu não sei se é esse o alarido, mas que vai ter barulho, vai ter festa, vai. O céu é festa, o céu é alegria, o céu é regozijando, os mortos ressuscitando, a igreja que estiver viva sendo transformada em corpo de glória, e subindo, e subindo, e subindo, e subindo, e subindo ao encontro de Jesus. Quem acredita nisso? Vai. Quem acredita, vai dando glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te dou 30 segundos para você fechar o olho e mentalizar esse momento. Vai, 30 segundos só para você fechar o olho e mentalizar. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus vindo, a trompeta tocando, um regozijo, anjos, arcanjos, serafins celebrando, a igreja, os mortos em Cristo ressuscitando, mas não mais um corpo doente, um corpo que tem câncer, um corpo que tem cansaço, que a coluna fica ruim, que dá problema no estômago, problema nos olhos, problema nos ossos. Não, uma igreja ressuscitada em corpo de glória, porque assim como Ele é, nós o veremos. Assim como Ele é, nós o veremos. A igreja sendo ressuscitada, e os irmãos em Cristo vivos sendo transformados, aquele irmão em Cristo vivo sendo transformado. Imagina aquele irmão doente sendo transformado, aquele irmão doente sendo transformado, eu e você sendo transformados e sendo arrebatados à presença do Senhor nos ares. Versículo 18 de Apocalipse, de 1 Tessalonicenses 4. Portanto, todos vocês, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pergunta para o teu colega aí, ó. Você quer uma palavra de consolo? Você quer uma palavra de consolo na sua vida? A palavra de consolo vai cair um pix na sua conta. A palavra de consolo é que você vai ganhar um carro. A palavra de consolo é que você vai conseguir aquele emprego. Não. A palavra de consolo é: Jesus voltará. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta é a palavra de consolo. Jesus voltará, meu querido. Ele vai voltar. Ele voltará. A Ele honra, a Ele glória. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Pode adorar o Rei. Porque Jesus voltará em poder, em glória e em majestade. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo o mistério. Paulo ensinando. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormir aqui é uma forma de amaciar a morte. Nem todos morreremos. Alguém diz assim: a coisa mais certa da vida é a morte. Já ouviram, né? A coisa mais certa da vida é a morte. Quem ensina o que não sabe, multiplica ignorância. Aí o crente chega no trabalho e fala: rapaz, fulano morreu, não morreu. Pois é, a coisa mais certa da vida é a morte. Aí vai o pastor também que não lê a Bíblia, não estuda a palavra, não come a palavra, não passa horas e horas se afadigando no estudo da palavra. Chega, a coisa mais certa da vida é a morte. Está escrito em 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos morreremos. Glória a Deus. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Quem está entendendo já vai orando. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados em corpo incorruptível. E no fim do texto diz: onde está a tua vitória, ó morte? Tragada foi a morte na vitória. A igreja não vai passar pela morte eterna. A igreja pode até alguns morrerem, mas nem todos morreremos. Volta comigo aqui para Apocalipse 19. Diz o texto sagrado. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 17, versículo 14. Capítulo 17, versículo 14. E eu já estou encerrando.
E quando eu falo que estou encerrando, vai mais 40 minutos ainda. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse 17, versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro. Estes quem? Satanás, o anticristo, o falso profeta e o sistema corrupto. Tudo isso contra a igreja. Por que combate contra a igreja? Porque combate contra o Cordeiro. O Cordeiro é o cabeça da igreja? Sim ou não? A igreja não é o corpo de Cristo? Se a cabeça vence, o corpo... Hein? Vence. Fala assim mesmo. Se a cabeça vence, o corpo... Vence. Cristo venceu ou perdeu? Venceu. Então, acabou. Você já é mais que vencedor. Em nome daquele que venceu, para a glória do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Talvez você venha para o culto hoje pensando, eu vou ouvir um pregador que vem de fora. Talvez você venha, vou lá, porque é clichê, é costumeiro, é domingo, é dia de culto, tem que ir, vou porque minha mãe vai, porque faz 30, 50, 60 anos que eu estou na igreja, eu vou servir. Mas você está ouvindo hoje aqui, não que o pastor não pregue, não sou o melhor pregador dessa igreja, é o dirigente da igreja, viu? Porque eu prego, vai embora, ele continua. Amanhã você falando com ele, mandando no zap, aquela coisa toda, e ele é o melhor pregador daqui. Mas hoje, a incumbência de falar coisas que ele fala, que você não ouve, Deus quando falar a mesma coisa, para você se colocar na posição. Está entendendo ou não? Tá falando assim, tá doendo, mas tá bom, vai falar. Tá doendo, mas tá bom. Estes combaterão contra o Cordeiro. Estes quem? O anticristo, o falso profeta, o sistema, a meretriz, o império das trevas, todo o mal, tudo aquilo contra o Cordeiro. Combate contra a igreja, porque combate com o Cordeiro. O Cordeiro venceu, a igreja está aqui na terra, ele foi, enviou o Espírito está aqui na igreja, e eles vão combater, mas vem comigo. E o Cordeiro os vencerá. Presta bem atenção. Eu vou ler até você na glória. E o Cordeiro os vencerá. E o Cordeiro os vencerá. E o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele. Opa! Olha aí. Vencerão os que estão com ele. Só quem está com ele. Quem não está, não vence não. Está entendendo? Só vai vencer quem está com o Cordeiro. Quem não está com o Cordeiro, não vai vencer. Quem anda longinho, quem anda mais ou menos, quem não chega, quem não está com ele, não vai vencer. Mas vai vencer o Cordeiro e os que estão com ele. Quem está com o Cordeiro aí, deixa eu ver. Só quem está com o Cordeiro que vence. Mas pastor, eu não estou entendendo. Como é que eu sou vencedor se a minha conta bancária está só Jesus na causa? Como é que eu sou vencedor se eu acabei de perder um ente querido? Como é que eu sou vencedor se meu corpo físico está cometido por uma doença, uma enfermidade? Agora há pouco vocês não viram, mas eu senti de camarote bem de frente, a minha esposa chorando aqui. Quando a mãe cantava aquele hino, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Porque uma amiga nossa, que minha esposa chama de irmã, mais de irmã, que tem um vozeirão, que sabe Deus me dê condições de um dia ela estar bem para cantar aqui. A voz tremenda, pessoa humilde, simples, mas com uma voz, sabe aquela voz ungida, aquela coisa boa. Há um ano, cantando no congresso, eu estava pastoreando, hoje eu não estou mais, cantando, celebrando, aquele vozeirão, com alegria, simplicidade, pessoa humilde. E hoje ela está com um câncer. Perdeu muito peso, não tem mais aquela voz forte, está debilitada, está sofrida. Enquanto eu cantava, minha esposa chorava pensando nela, evidentemente. Mas nós, Igreja de Cristo, podemos chorar, claro. Podemos entristecer, sim, claro. Podemos sofrer pelo ente querido. Hoje morreu uma tia minha. Podemos sofrer por causa de um ou de outro. É claro que podemos. Precisamos, é necessário. Um de uma forma ou de outra, sempre a dor. Mas a igreja, ela não vai ficar batida. Porque a igreja tem a esperança de Cristo, o vencedor. Vencerá o Cordeiro, vai combater contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. E agora vai ser o quê? Quem está com o Cordeiro, vence. Vem comigo. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor do Senhor e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele. Vencerão os que estão com ele. Primeiro, são chamados, eleitos e fiéis. Entendeu? O Cordeiro vence. Quem está com ele vence, porque eles são chamados,
são eleitos e são fiéis. Está entendendo isso? A profundidade disso, irmão? Talvez você pensou que vinha pregador pregar aquela mensagem, oh, fogo, fogo, prego também. Talvez você pensou que era mensagem mais simples, prego também. Talvez você pensou, vai pregar o cego de Jericó, Bartimeu. Havia lá em Jericó, o cego à beira do caminho, uma capa nas costas, a multidão, e Jesus passava, ele gritava, prego também. A propósito, ele gritou Jesus, filho de Davi. Faz toda a diferença. Que ele era chamado de, quem está passando aí? Jesus de Nazaré. Quem está passando essa multidão? Ele estava ouvindo. Ele era cego, mas não era surdo. Ele era cego, não era surdo. Quem está passando aí? Jesus de Nazaré. Então ele se levanta e começa a gritar atrás dele, com a capa nas costas e tudo. Jesus, filho de Davi. Qual é a diferença? A diferença é que Nazaré fica no norte de Israel. E Davi era a tribo de Judá, no sul de Israel. O rei do sul, Benjamim, Judá. Quando ele grita, Jesus, filho de Davi, ele está falando, peraí, Nazaré fica no norte, e filho de Davi, Davi é do sul. Ele está ligando a linhagem real de Jesus. Ele está dizendo, este é o rei dos reis, desta passagem mesmo, este aí é o rei dos reis. Jesus, rei dos reis, é como se ele dissesse, Jesus, rei dos reis, tem misericórdia de mim. Quando você entende quem é Jesus, a coisa muda. Quando você entende que ele é rei, a coisa muda. Quando você entende que ele venceu e você também é vencedor, a coisa muda. Pode estar doente, pode estar aflito, pode estar com a conta zerada, mas você sabe que a vitória é certa. Mais do que vencedores somos nós, por aquele que nos amou. Agora, com licença do pastor, fique de pé, estou encerrando de verdade. Aleluia. 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 Vindas são as bodas do Cordeiro. Regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. O texto fala de vingança, versículo 2, fala do versículo 4 ou 6, fala de adoração, e o texto fala de alegria. A vingança, porque Jesus, olha para cá, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, 8, 9, você vai ler o seguinte, lê em casa depois, está dizendo que Jesus virá vingador. Presta bem atenção, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, fica bem claro o versículo 29, João Batista vê Jesus lá no Jordão e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o texto fala do Cordeiro vencedor aqui, eu acabei de ler com vocês. O texto fala de 3 coisas aqui, alegria, adoração e fala de vingança. Preste atenção. Eu não sei quantos dias eu tenho de vida. Eu não sei quantos dias você tem de vida. Eu não sei quanto tempo seus tem de vida. Mas o texto diz, em Cristo nós somos vitoriosos, eleitos, chamados, eleitos e fiéis. E sem Cristo, só vence quem está com Ele. Quem não está com Ele não vence. Pronto, acabou. E o que não vence, quem não está com Ele, o que acontece? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 7, 8, 9. Ele virá com vingança, com labaredas de fogo, tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus e daqueles que não obedecem ao Evangelho. É até, né? Mas não é o meu Jesus, humilde, manso. Ele não é humilde, manso. Ele é o sacrifício, ele é a oferta, ele é o ofertante. Ele é tanto o sacerdote que ministra, como é a oferta a ser ministrada. Ele veio e derramou seu sangue precioso lá na cruz. E não pense que foi aquela cruz toda arrumadinha, toda passadinha ali não, nem cruel, pesado. Bateram nele, cuspiram na cara dele. Ele estava com fome, ele estava com sede. Sua última refeição tinha sido à noite, a última Páscoa e a primeira ceia. As pessoas falam assim, a última ceia, negativo, a primeira ceia. Foi a última Páscoa e primeira ceia. Ou Santa Ceia, como queria chamar. Então ele vai para o Getsemane e começa a sangrar, estourar vasos capilares da tensão que ele ia passar.
Ao ponto de dizer: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Daqui a pouco chegam as pessoas, chegam ali, soldados, chega ali o traidor no meio. E quando eles chegam, Judas vai até ele e o beija. Chama de mestre. Judas nunca chamou Jesus de Senhor. Presta atenção no que eu estou dizendo. Tem gente que conhece Jesus como tudo. Falei agora há pouco. Gerente de banco, isso, aquilo, menos como Senhor. Ele vai levado para Anás, Caifás, Pôncio Pilatos, Herodes, Pôncio Pilatos. É açoitado. Muito açoitado. Seu sangue vai vertendo ali no açoite. Os soldados furiosos, fortes, acostumados a matar, homens de guerra, homens de combate, homens belicosos, batiam com força. Ele amarrava no tronco e a chicote vinha, um pedaço de metal e um pedaço de osso. Os pedaços de osso cortavam, rasgavam a carne, os metais machucavam lá dentro. O flagelo era tão grande que às vezes aparecia o pulmão do que era flagelado. Os órgãos internos iam rompendo, e morria ali, às vezes nem ia para a cruz. Ia ali, morrendo. Zombaram dele, colocaram uma coroa de espinho, cobriram o seu rosto com um pano e batiam no rosto. Profetiza quem te bateu. Dobraram os seus joelhos e ó rei dos judeus. Adoravam ele de mentira, de falsidade. Dobravam os seus joelhos naquele Jesus machucado. No rosto dele tinha suor, sangue coagulado, sangue vertendo, vermelho, sangue preto. Já viu um rosto? Eu que trabalho em enfermagem sempre vejo um acidente, o rosto fica preto de sangue, vai coagulando instantaneamente, rapidinho. Rosto ensanguentado, machucado, ferido, cuspe, muito cuspe, estava horrível, ele estava ali. Tanto que Isaías diz assim, olhando para ele, Isaías 53, nenhuma beleza víamos, era o mais desprezável dos homens, não havia beleza alguma nele. Mas Isaías diz, mas pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. E dali machucado, açoitado, cuspido, ele vai até o madeiro, é crucificado. Às 9 da manhã, às 3 da tarde, ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque lá em João ele fala assim, ninguém tem poder de tomar minha vida. Eu tenho poder de dá-la e torná-la tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Ninguém pode fazer isso, a não ser que eu faça essa oferta. Por isso que ele é a oferta, ele é ofertante. Agora a cruz, que era para mim, foi para ele. E o pecado é castigado em 2 lugares. Pergunte-me quais? Quais? Fala forte, quais? Quais? O pecado é castigado na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre. E o pecado também é castigado onde? No lago que arde com fogo e enxofre. Ou nós estamos em Cristo para receber perdão, receber justificação, para estarmos diante dele e ter paz com Deus e paz de Deus, ou nós estamos sem ele. E quando ele vier na sua glória, diz Mateus 24, versículo 31, 32, vai seguindo ali, vai dizer que ele vai voltar com poder e grande, depois da aflição daqueles dias, ele voltará com poder e grande glória com seus anjos, e os anjos vão recolher os seus salvos dos 4 cantos, e as nações da terra, as tribos da terra se lamentarão. Está conectado com o Apocalipse 6, do 12 ao 18, abertura do 6º selo. E eles vão dizer, montes, rochedos caiam sobre nós, e nos escondam da ira do cordeiro. Eita! Ira do cordeiro e daquele que está no trono. Nos escondam da ira do cordeiro. Mas não é um cordeiro humilde, manso? É. Ele não foi à cruz e morreu? É, o mesmo. Mas Deus é justiça e Deus é amor na mesma medida. Glória a Deus. E eles disseram, esconda-no do rosto do cordeiro daquele que está no trono. Por quê? Porque Jesus é vingador. Para eu fechar essa mensagem, você vai se alegrar com as bodas do cordeiro, ou você vai gritar para que as montanhas, rochedos caiam sobre você e te ocultem por causa da ira do cordeiro. Você está em paz com Deus, tendo paz de Deus, porque Jesus é a nossa paz? Ou você está mais ou menos, deixa que vai do jeito que está,
peca aqui, peca ali. Ele é bonzinho? Não, ele não é bonzinho. Diga para o teu vizinho, Deus não é bonzinho. Deus não é bonzinho. É, papai. Há uma grande diferença, pastor Jorge. Não, mas Deus é bom. Bom sim. Bonzinho não. Bom é uma coisa. Medida de perfeição. Jesus. Para tratar, ele trata. Tanto para levantar, como para derrubar. Ele tira da sepultura e ele põe na sepultura. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque vistas são as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Só a igreja que está pronta. Deixa eu orar com você agora aqui, vai. Só a igreja que está pronta. Pai, em nome de Jesus Cristo.